saúde Tá na mídia. é saúde na mídia. Iniciando mais um episódio inédito, não é isso, amiga? É isso, mais um episódio para você que acompanha a gente aqui no YouTube, trazendo informação hoje muito importante para o mundo corporativo, para as empresas, que é a responsabilidade social nas organizações. E você sabe a importância dessa prática, tanto para a reputação da marca, quanto para a comunidade ao redor? Pois é, exatamente. Hoje em dia, Karina, a gente não precisa visar só o lucro. Aliás, as empresas que visam só o lucro, elas estão ficando ultrapassadas. A gente tem que pensar em todo o ambiente, em toda a atmosfera, na responsabilidade social, no impacto que a gente vai causar no mundo e na sociedade ali dentro das corporações. E para isso a gente vai convidar uma especialista no assunto, a psicóloga organizacional. Ela é especialista em responsabilidade social nas organizações. Kate Silva, é um prazer recebê-la aqui no Saúde na Mídia para a gente bater esse papo, explicar para as pessoas sobre responsabilidade social dentro das empresas. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Para iniciar, Kate, o que significa ser uma empresa, uma organização responsável? Uma empresa responsável, uma organização responsável é aquela que é comprometida com o ambiente, é comprometida com os clientes internos, ela é comprometida com clientes externos, ela é comprometida não só com lucro, não só com a lucratividade, ela é comprometida com o meio ambiente, com a ética, ela é comprometida com a comunidade na qual ela está inserida. Resumidamente, ela é comprometida com as gerações futuras, com o impacto que tudo que a gente produz traz, fornece para gerações futuras, presentes e futuras. Kate, quando é que começou esse movimento? Esse movimento a favor dessa responsabilidade social, que antigamente a gente pensava só nesse lucro, nas corporações, ali brigando, na competitividade. E quando é que teve essa virada de chave e está sendo tão desafiador para as empresas estarem implantando isso hoje em dia, de fato, não só de nome, né? De fato, tudo começou a partir do momento que nos Estados Unidos e na ONU, todos os grupos e os países se juntaram para trazer soluções, respostas às questões que estavam acontecendo em relação ao meio ambiente. Então, houve um compromisso com uma agenda. E essa agenda que começou com esse compromisso do século XXI, ela trouxe quesitos importantes relacionados à questão do uso do meio ambiente, da ética que permeava as organizações e, como eu falei no princípio, com as gerações futuras, não só com a nossa, e o que a gente ia deixar para as gerações futuras. Então, todo o impacto trazido pelas organizações foi repensado, porque se fazia necessário ter um compromisso para que o lucro não exacerbasse aquilo que a natureza produzia, aquilo que as comunidades estariam sendo influenciadas quando as empresas eram colocadas naquele meio. Então toda essa mudança de mentalidade foi precisa, foi necessária para que a gente tivesse realmente um compromisso com o desenvolvimento sustentável do planeta. E Kate, se a gente for entender, quais são os principais, vamos dizer, pilares dessa prática na empresa? Os principais pilares, que permeiam não só a empresa quanto organizações, porque hoje em dia a gente tem bastante repercussão da responsabilidade social também com as organizações sociais. São a ética, o compromisso com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, e também o compromisso econômico, com tudo que é produzido, a forma como é produzido, o impacto que isso traz para todas as pessoas que estão inseridas nesse contexto organizacional. E agora, como é que a gente pode medir, ou como é que pode mensurar essas práticas dentro da organização, se realmente aquela empresa está adotando essas práticas, esses pilares, e isso está sendo levado adiante, ou é só estratégia de marketing, né? Porque a gente sabe que, se está sendo valorizado no mercado, muitas empresas dizem-se responsáveis, mas na prática, Kate, como é que vocês conseguem, vocês que são especialistas nesse assunto, tá realmente medindo esses resultados, vendo esse impacto na sociedade, vendo se de fato ela está contribuindo? A gente tem que
fiscalizar primeiro o planejamento estratégico da organização e verificar se realmente aquelas atitudes, aquela responsabilidade social, aquele programa, ele tem realmente um impacto a longo prazo, não só a curto prazo. Porque, como tu disseste, é possível maquiar, porque às vezes a gente fica meio na dúvida, será que aquilo que está sendo feito ali é de responsabilidade social? Será que é só uma ação social? Será que é só uma filantropia? Porque são conceitos que todos estão inseridos dentro da responsabilidade social, mas a responsabilidade social é mais ampla. Ou seja, ela tem realmente um compromisso, a palavra central seria compromisso. O compromisso de impacto em relação àquela atividade, àquela ação de transformação. Então, assim que a gente pode mensurar se aquilo está sendo feito ou não, através de indicadores, eu vou verificar se isso trouxe impacto ou não. De forma simples, por exemplo, eu posso levar uma cesta básica para determinada comunidade. Mas eu posso levar essa cesta básica e verificar depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que aquilo impactou para aquela pessoa que está recebendo o alimento. Eu consigo mensurar se através desse alimento ele teve um bem-estar? Será que isso impactou em alguma mudança de vida ou de realidade daquela comunidade? Então, a mensuração ela é de longo prazo e de impacto. Qual o indicador, qual o impacto que aquela atitude minha pode trazer e pode mudar aquela realidade que eu estou comprometida. Se você analisa, né, esses resultados e vê, por exemplo, a gente teve uma ação social, você que trabalha no EDVH, né, que é um grande parceiro aqui também do Saúde na Mídia, e lá tem algumas ações sociais que já vem desenvolvendo, agora você está dentro, né, à frente da responsabilidade social, mas se por acaso você analisa, vê os indicadores, vê os resultados e vê que naquela comunidade a entrega de cesta básica foi só um a mais, que de repente ali é uma comunidade que já está acostumada a receber cestas e que realmente aquilo ali não está sendo suficiente. A partir daí, Kate, como é que você faz esse planejamento para reestruturar esse sistema de responsabilidade dentro da empresa? Assim, é importante a gente já mensurar, já se posicionar aqui em determinados tipos de momento, em calamidade pública e outras situações de grande impacto, como foi o período do Covid, é necessário que a gente faça essa política pública distributiva, porque a gente tem que se importar com aquelas pessoas. Então, assim, a gente vai fazer análise do que está sendo feito, o impacto que isso está gerando e o que eu posso fazer a partir disso. Por exemplo, se eu vou fazer essa entrega para um público que realmente passa fome, eu tenho que ter o compromisso com a ODS de responsabilidade social, pessoal, cidadã, de acabar, de tentar exterminar com a pobreza, com a fome. Mas aí eu tenho que ter mecanismo que não viciem a pessoa somente a depender disso, que ela possa ter no horizonte dela a possibilidade dela mesma gerir sua finança, ter sua finança e ter a possibilidade depois de poder comprar, adquirir o seu próprio alimento. E não somente esperar que esse alimento venha até ela, mas ela tem que ter uma série de mudança estrutural, comunitária, porque não é uma coisa simples. Só respostas simples para problemas complexos, elas não respondem. A gente tem que ter respostas complexas para perguntas complexas, para condições complexas. Por exemplo, é complexo trabalhar hoje com a população em situação de rua, porque a gente tem vários mecanismos que não só o da comida, a estrutura, a mentalidade, a mudança. Então, é toda essa análise que a gente faz para que aquela ação de distribuir alimento traga impacto em quem está recebendo. Perfeito. E, Kate, assim, uma empresa que hoje ela ainda não trabalha a responsabilidade social, quais são os primeiros passos, se você pudesse orientar uma empresa, uma organização a iniciar agora? Primeiro passo, apesar de não ser um assunto novo, mas aqui, especificamente em São Luís, não são muitas empresas que trabalham com responsabilidade social. Primeiro que o propósito da própria organização, ela tem que permear essa vontade de
trazer ou de querer trazer mudança no ambiente em que ela está. Então, o primeiro seria a sensibilização das corporações, das organizações, para que elas tomem consciência de que toda atitude nossa gera um impacto. Então, esse impacto ele deveria trazer bem-estar, não só à comunidade, mas à primeira comunidade, que são os funcionários que trabalham na organização. Então, assim, quando a gente prima por isso, o resultado é muito maior. Então, o primeiro incentivo é que as organizações elas comecem a olhar para dentro, para que os funcionários trabalhem em um bom ambiente, porque isso notoriamente vai trazer resultado para a própria organização. E aí incentivar para que tenha geralmente não, que tenha um profissional específico para desenvolver, analisar as atitudes, as atividades, o que está sendo modificado naquela organização e que vai gerar um respaldo muito maior para a própria organização, porque na realidade tudo é marca. Então a organização também tem sua marca. E quando a organização ela se importa, ela valoriza o público interno, ela valoriza o público externo, ela valoriza os meios, ela valoriza a comunidade na qual ela está inserida, ela fica com uma boa marca na sociedade, fica com uma boa marca que é a marca de impacto. Muito na imagem reputacional. Exatamente. E nos valores da empresa. Sim. Você pode dar exemplos para a gente, Kate, falando sobre essa reputação, sobre essa marca positiva que muda a realidade local, né, de empresas que têm adotado, de programas que de repente você participou em corporações, em empresas que estão fazendo essa responsabilidade social e dever de casa direitinho e realmente estão mudando a realidade dessa comunidade local. Exatamente. Primeiramente, eu vou citar o próprio ADVH, porque eu cheguei lá há um mês e o que eu vi foi realmente um compromisso com o público interno, com os funcionários, com clientes internos, a ponto de fazer a primeira triagem e verificar que uma própria funcionária, que é educadora física, criou um programa chamado Mexa-se. A gente até falou dele. A Vanessa é maravilhosa. Então, assim, eu penso que ela já compreendeu que o primeiro público que deveria estar trabalhando em sintonia é o público interno. Então, assim, já é um exemplo diferenciado. Quer dizer, quando eu começo a olhar o funcionário e verifico que ele pode ter alguma problemática, que ele pode ter um cansaço excessivo, e agora já o IDVH já está pensando também em um projeto todo voltado para a saúde mental, então eu tenho que eu tenho que exemplificar como uma boa procedência. E um outro bem conhecido é a Natura, né? Quando a gente pensa na Natura, o que é que a gente pensa? Pensa em alguém que trabalha com extrativismo, mas assim, se preocupou em toda a comunidade local onde ela está inserida, com a maneira como os produtos são extraídos, com não fazer isso em grande escala a ponto de prejudicar o meio ambiente e saber que tudo isso traz um retorno para a gente, né? Para a gente enquanto cidadão, para a gente enquanto pessoa que mora numa comunidade muito maior, que é o Brasil e o mundo, que tudo isso traz impacto para a nossa vida. Hoje a gente está vendo, né, o prejuízo que o meio ambiente tem, as queimadas e como isso tem prejudicado a nossa saúde. Então, assim, não é uma coisa isolada, é uma coisa que parece isolada, mas está tudo interligado. É um ciclo de ações que podem nos beneficiar, nos prejudicar ou até extinguir. Exatamente. Quando a gente pensa assim, o que a empresa deve fazer, mas existe alguma regulamentação que incentive ou que obrigue as empresas ou organizações a trabalharem a responsabilidade social? Existe que incentive, né, que são os incentivos fiscais. Existe também uma ISO que pode fiscalizar o comprometimento das empresas em relação à responsabilidade social. Existe também outros tipos de mecanismo, como, por exemplo, eu posso emitir certificações, as empresas ser reconhecidas por essa prática. E fora tudo isso, como você falou anteriormente, né, a nosso maior incentivo também é o reconhecimento da marca. Hoje em dia isso é muito importante, porque
como a gente está trabalhando com o meio de mídias sociais, rapidamente por uma atitude equivocada em relação ao bem-estar, produz o cancelamento daquela marca. Então, assim, tudo isso está interligado, né? Os incentivos e aquilo que a gente deveria espontaneamente fazer, porque a gente tem a plena consciência que a gente está num meio que a gente deve se preocupar com a nossa geração e o que eu vou deixar para a geração que está vindo. Isso em todas as áreas, de saúde, bem-estar, meio ambiente, em ética, em valores. Então, você vê que é uma consciência que parte da gente também. Todos nós temos esse dever e essa responsabilidade. E quando a gente fala de organização, quando a gente fala de empresa, quais são os maiores obstáculos, os maiores desafios enfrentados por quem está querendo ou está começando a se mexer nesse sentido da responsabilidade social? É justamente essa consciência que essa organização tem. E tem que partir do líder, Kate? Tem que partir, de certa forma, tem que partir do líder. Porque, na realidade, se a gente traduzisse a responsabilidade social, que é muito ligada à organização, e a gente traduzisse isso enquanto indivíduos para responsabilidade cidadã, a gente vai ver que no mundo corporativo, que no mundo comunitário em que a gente vive, nem todo mundo tem essa consciência. E às vezes, quando a gente não tem essa consciência individual, a consciência de uma pessoa externa auxilia demais. Então, a partir do momento que o líder, os gestores têm essa consciência, fica mais fácil implementar e mudar a cultura organizacional, porque isso tem a ver com a cultura organizacional. Então, assim, quando a gente muda, que a cultura é o grande empecilho. Se eu tenho uma cultura que não valoriza a ética, uma cultura que não valoriza a sustentabilidade, se os próprios gestores não estão comprometidos com o meio ambiente, a forma do consumo dos materiais, a forma que eu utilizo a energia, a forma como eu me posiciono, ela não passa a credibilidade em relação aos princípios e valores, que o propósito dela não está ligado a um quesito chamado humanitário, eu vou ter um problema, porque o principal gestor já não está comprometido com isso. Então fica mais fácil que os funcionários, os clientes internos também não se comprometam. E quando a gente fala assim, você deu um exemplo de que o barato pode sair caro. As pessoas, quando pensam em investimentos, em investir num setor, em investir num profissional qualificado para responsabilidade social, para estar inserindo isso ali no dia a dia, nas práticas organizacionais, elas pensam como um custo, como algo de quanto que isso eu vou precisar desembolsar para ter práticas de responsabilidade social na minha empresa. O que eu vou ter que mudar do meu cotidiano para ter essa prática, para ser responsável? E aí você trouxe exemplos de algo que pode ser muito mais custoso depois. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa implantação da responsabilidade social dentro de uma empresa, se é algo realmente que tem que ser visto como um investimento, se dá para ter práticas em empresas pequenas, porque quando a gente fala de grandes empresas, a gente falou da Natura, falou do DVH, grandes organizações que têm como ter essa divisão de setores e ter o investimento e recursos para cada responsabilidade, para cada tipo de serviço. Mas quando a gente fala de empresas pequenas, de empresas menores, é possível também fazer essa prática? Dá para entrar no orçamento dessa empresa? Dá sim. Como eu fiz uma analogia, um paralelo em responsabilidade social e postura cidadã, um cidadão, somente um indivíduo, ele pode mudar toda a estrutura do local onde ele está inserido. Então, a partir do momento que eu faço analogia entre responsabilidade social e organização, cidadão, eu posso fazer com que seja aplicada a responsabilidade social onde tem duas pessoas com postura cidadãs. 2 pessoas comprometidas, 3 pessoas comprometidas com o quê? Comprometidas com os principais pilares da própria responsabilidade social, comprometidas com a ética, comprometidas com o meio ambiente, com a utilização sustentável dos recursos, e até em coisas simples, por exemplo, consumo de energia, por exemplo, sobre os recicláveis, papéis recicláveis, ou seja, de pequena a grande escala, eu tenho que pensar a responsabilidade social como postura.
postura e comprometimento. Então, a partir desse pressuposto, qualquer pessoa pode se comprometer em qualquer organização de qualquer tamanho com esses pilares, porque se trata de uma postura. E aí eu passo em maior escala e menor escala da postura de um grupo para a postura individual. Então, cabe em qualquer lugar. E como essas empresas comunicam, tanto para a sociedade, quanto para, vamos dizer, os clientes internos, que são os colaboradores, o sucesso desse projeto, o sucesso, por exemplo, você está ali fazendo uma ação social em um bairro. Sim. Como é que você comunica essa ação, essa responsabilidade, tanto para quem está internamente, para que ele possa contribuir, participar, quanto para aquela comunidade geral? Como é que funciona essa comunicação das ações, até para que a gente, para que, vamos dizer, que todos os envolvidos percebam a importância daquela ação? É muito importante. Na realidade, sine qua non que a gente esteja de mão dada com os meios de comunicação, porque eles que vão proliferar todo aquele bem-estar que eu estou proporcionando para aquele meio. Então, hoje, uma grande saída para as organizações é que elas façam parcerias com as pessoas que já são da própria comunidade, porque elas, de certa forma, têm o domínio daquela comunidade. Então, muitas vezes, elas existem, elas sabem do problema, mas elas precisam de uma intervenção externa. Então, a responsabilidade da organização seria ser esse interventor, que vai estender a mão, vai auxiliar naquilo que ela tem dificuldade. Então, podem ser um conjunto de capacitações, pode ser uma sensibilização, pode ser um meio através da educação que eu posso propiciar esse nível de mudança. E tudo isso eu vou mostrando, trazendo a luz para a sociedade através dos meios de comunicação, do que está sendo feito de mudança naquele local. E se for a nível de organização, eu vou demonstrando isso através de relatórios, eu vou mostrando isso através de workshops, eu vou mostrando isso através de analogias de como era e como está, porque como eu falei anteriormente, a responsabilidade social ela é de longo prazo. Então a gente já começa a mensurar o que aquela comunidade tinha, o que aquele local tinha, após a responsabilidade social, o que foi mudado, o que a gente levou de benefício, de bem-estar. E esse acompanhamento ele é para sempre. Então eu posso mensurar através de um mês, através de um ano, e depois eu retorno e verifico qual o impacto que aquela atividade teve naquele local. De forma simples, por exemplo, eu verifico que uma comunidade ela tem muita dificuldade justamente na questão da aquisição dos alimentos. E eu posso pensar, eu gostaria muito que essa comunidade ela tivesse maior independência. Então, eu já começo a mapear e mostrar para a própria comunidade. Eu verifiquei aqui que a maioria do público aqui é um público feminino, e eles precisam muito de investimento na área de geração de renda. Então, eu posso propiciar aqui, com a ajuda da organização na qual estou inserida, de cursos, de caminhos que vocês podem burlar, não burlar, modificar a realidade de vocês. Aí a gente pode propiciar para elas algum investimento na área da capacitação. Então, se eu puder mensurar antes como estava a vida daquela pessoa e após promover uma série de atividades que dignifiquem aquela pessoa, eu posso comprovar que depois ela é uma pessoa através de instrumentais, através de registro, através de fotos, como está a vida daquela pessoa. Esse é o verdadeiro impacto, aquele que eu consigo mensurar que minha atitude trouxe realmente uma transformação na vida dela. E isso é em todas as áreas, em todos os públicos, no público infantil, no público feminino, no público masculino. Nas pessoas idosas, tão esquecidas hoje em dia, tem muitas atividades que a gente propiciar uma mudança, né? O público da pessoa idosa, porque com a pandemia eles ficaram isolados. Por que não oferecer uma possibilidade deles se socializarem? Muitos idosos hoje são solo
E aí eles aumentou em muito o índice de suicídio em relação à pessoa idosa, porque elas perderam parente, perderam filho, estão sem expectativa de vida, perderam a autonomia. Então, quando a gente traz essa mudança em relação à pessoa idosa, a própria comunidade muda, aquela família muda, aquele bem-estar que parecia estar isolado, ele nos afeta também. Porque geralmente a gente tem familiar idoso, amigo idoso, a gente está envelhecendo. Então isso é uma mudança de impacto na sociedade. Na realidade, se eu pudesse deixar 2 palavrinhas, eu deixaria impacto e compromisso. Compromisso e impacto. Por quê? Porque tudo que eu for fazer, eu tenho que ter esse prisma. O que eu estou fazendo vai gerar um impacto? Realmente o que eu estou fazendo por compromisso? Se eu estiver fazendo por compromisso, eu já afasto aquilo que tu falaste no primeiro momento, que é maquiar. Então, estou comprometida realmente com aquela ação, com aquela comunidade. Será que depois não caberia para mim voltar e verificar o que aquilo trouxe de impacto? Porque não é uma ação imediata, né? Então tem toda uma jornada. Não adianta você fazer algo aqui e deixar isso sumir, né? Imagina você ir lá uma vez e sumir completamente daquela comunidade. Que a gente chama às vezes, né, de marketing de responsabilidade social, né? Porque a própria ação social, ela tem um impacto e ela é de longo prazo, ela tem uma jornada. A gente fez agora recentemente o Dia da Árvore, né? Foi na reserva do Itapiracó, e a gente fez questão de juntar a intergeracionalidade, eram pessoas idosas e eram crianças, aprendendo com as pessoas idosas uma nova postura, e o que ficou de responsabilidade para que essas crianças continuassem a ficar constantemente mantendo aquela árvorezinha, aquela sementinha, e daqui a 1 ano a gente estará lá verificando se eles cuidaram bem dela. Por quê? Porque a gente comprometeu essa comunidade próxima ao residencial Itapiracó a estar comprometido com uma mudança de valor. Porque não sou somente as pessoas externas, o outro que tem que estar comprometido com o meio ambiente. Eu tenho que estar comprometido. E é uma ação que envolve a todos, né? Exatamente, que envolve a organização, os colaboradores ou funcionários dessa organização, a comunidade. E a gente tem que falar dessa relação. E às vezes a gente fala muito de governo e tal, e não traz para si essa responsabilidade. Tem que ter essa relação público-privada. Justamente também da gente entender de quanto que a gente cobra e quanto que a gente pode contribuir somando forças. Uma organização privada somando forças com o poder público, que aí a gente tem um poder de transformação muito maior. Perfeito. Essa é a mentalidade. É não deixar que a responsabilidade social se transforme somente em uma prática obrigatória de alguém. De uma via única, né? De uma via única. Na verdade, é um ciclo que todos nós temos o nosso papel fundamental em relação a isso. E nós estamos com esse papel aqui, agora, falando sobre responsabilidade social para você que acompanha a gente no Saúde na Mídia. Aproveita, compartilha esse vídeo com quem deve saber mais sobre esse assunto, alguém que precisa começar a mudar, ter essa virada de chave, com essa mentalidade, com essa cultura organizacional. E é claro, pode mandar pra gente aqui nos comentários, se você é de alguma empresa que tem alguma prática de responsabilidade social que você quer compartilhar com a gente, que é interessante, comenta aqui, diz de onde é que você é, de onde você está acompanhando a gente no YouTube, para que a gente saiba um pouquinho mais de você e a gente possa espalhar mais essa prática. Tá chegando ao fim, né, Ká? Mas antes, Kate, a gente tem uma perguntinha para você extra, que você vai escolher a sua pergunta dentro da nossa caixinha. Essa nossa caixa preta não fica assim tensa com ela não, viu? A bichinha olha assim, olha a caixa preta. Mas vou abrir aqui pra você, Kate. Aí você vai escolher. Ó, vou até mexer. Como é que negócio? Pra você fazer tem uma perguntinha aí dentro. E aí você vai abrir. E vai ler pra gente. E ler pra gente responder. A primeira coisa que vem à sua cabeça, pode falar a pergunta. Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, para onde iria e por quê?
Pronto. Vamos Facílimo. entender agora o pensamento de Kate. A gente está falando aí sobre responsabilidade social, mas não necessariamente tem a ver com esse tema. Já facilitou. Esse daqui é algo mais pessoal, para a gente entender um pouquinho também da Kate, desse lado pessoal da Kate, da humanização que ela leva na rotina dela de trabalho, da vida, né? Se eu pudesse, eu iria para a França. Por quê? Maravilhoso, Porque eu adorei. fiz letras francês, então eu me programei, fiz francês, fiz literatura correlata, fiz gastronomia francesa. Já E aprendeu aí, tudo sobre cultura e E gastronomia. acho que vai rolar uma amizade sincera com a gente hoje. A gente conhece bastante tudo de livros e nada melhor do que a gente conhecer pessoalmente o que a gente viaja através dos livros. É verdade, que delícia. Conheça o IADVH, um instituto comprometido com a saúde e a segurança no trabalho. Com uma equipe dedicada e atendimento humanizado, oferecemos serviços de qualidade e projetos que promovem ambientes laborais mais seguros e saudáveis. Acompanhe o IADVH no Instagram, @Instituto IADVH, e conheça também as campanhas de responsabilidade social. Então depois ela manda as fotos pra gente. E aí deixa uma mensagem para as organizações, para as empresas. Eu acho que é um ciclo, Pronto. né? Que todo mundo está envolvido. Fique à vontade para mandar o seu Aproveita, recado manda o hoje. seu recado aí para quem está assistindo a gente aqui no Saúde na Mídia. A mensagem que eu deixo é que cada um faça a sua parte, porque às vezes a gente espera muito do outro e quando a gente espera muito do outro, a gente deixa de olhar para aquilo que a gente realmente pode fazer. E a responsabilidade social, a sua postura cidadã é algo que te envolve. E a partir do momento que eu estou envolvida, eu estou comprometida com tudo. Eu estou comprometida com o próximo, eu estou comprometida com a família, eu estou comprometida com o ambiente que eu estou comprometida realmente com um mundo melhor. Pronto, e nós estamos comprometidos com a sua saúde, né, Karina? Com a sua saúde, com a sua saúde mental, a saúde de onde você está inserido no ambiente. Quando a gente trouxe esse tema de responsabilidade social, é porque a gente vive isso. Então não tem como dissociar. A saúde também está onde a gente vive, onde a gente trabalha. Bem-estar. E a gente precisa disso. Envolvido. Então, sugere pautas pra gente e até o próximo episódio. Já sabem, ativa aqui os sininhos para toda vez que tiver notificação. E se você se inscrever no canal, que é automaticamente, coloca seu nome, se inscreve, tem um sininho aqui, se inscreve aqui no canal, é de graça. E aí, a partir do momento que você está se inscrevendo no nosso canal, a gente manda para você aí as notificações quando tiver episódio novo por aqui. Tchau, tchau, gente. Saúde e até a próxima. Tchau, tchau.